Olá, espectadores do Formiga na Tela. Hoje a gente vai falar do homem que queria ser rei, do John Huston. Ou será que é o John Huston que queria ser rei? Bom, o filme O Homem que Queria Ser Rei, do John Huston, é baseado no livro O Homem que Queria Ser Rei. Na verdade, não é um livro, é uma história curta, tá? Aqui do Rudyard Kipling, famoso autor inglês. Foi publicado originalmente em 1888 e era parte de um conjunto de outras histórias chamadas The Phantom Rickshaw and Other Eerie Tales, que é um conjunto de histórias de aventura, fantasia e ficção, o que dá muito à letra do que a gente vai encontrar nesse livro. O que é interessante, embora a gente vá falar sobre o filme, a gente dá uma pincelada aqui no livro para fazer o contraste, porque filme e história têm algumas diferenças bem sutis, mas que tornam duas interpretações muito distintas. Embora eu não sei se a Bia vai concordar comigo, eu particularmente acho o filme uma ótima adaptação da história do conto, mas as duas histórias falam sobre Daniel Defoe e P.T. Carnahan, que são dois picaretas, dois cretinos ingleses que viveram o auge da Inglaterra vitoriana e tentaram a sorte no outro extremo do mundo, na época em que a Inglaterra ainda era chamada de o Império onde o Sol nunca se põe, por um motivo, porque eles tinham territórios ao redor do mundo, inclusive no Extremo Oriente, e lá eles se dirigem para tentar golpes, tá? Não tem outro nome para isso. Eles tentam golpes, picaretagens contra líderes locais e a população local, mas durante essas pretensas aventuras, eles acabam indo parar em um lugar chamado Cafiristão, onde eles encontram uma população que vive praticamente isolada há séculos, uma daquelas condições bastante endêmicas, bem típicas e exóticas buscadas pelos aventureiros e exploradores ingleses do período. Ali, eles encontram uma população que eles podem explorar, mas, e aí a gente tenta não dar toda a letra da história, mas as coisas não saem exatamente como eles esperavam, certo? Então, essa é a sinopse geral de ambas as histórias, livro e filme. Então, assim, Bia, para mim, o que existe de mais distinto entre a história do conto e a história do filme é, na verdade, uma espécie de diluição que o John Huston fez em cima de temas mais pesados que existem no conto. Por que eu digo isso? Porque, como eu disse, o conto ele é de 1888. E o Kipling, embora ele seja um grande escritor, ele nunca foi um autor que se privou muito de explorar os temas e as morais do seu tempo. Então, o conto original, O Homem que Queria Ser Rei, é assim, abertamente, ele é agressivamente, explicitamente de um tom imperialista e colonialista. Assim, é terrível o peso que o Kipling coloca em cima disso. E não dá nem para eximir o cara de expor a visão dele sobre isso, porque no livro, o personagem do P.T. Carnahan, né, que começa como um narrador anônimo, e a gente eventualmente vai discutir. Isso não é um spoiler, tá, gente? Isso é um contexto muito importante para vocês entenderem do que a gente está falando. A gente eventualmente percebe que o Carnahan é uma persona do próprio Kipling, é uma projeção dele, porque o próprio Kipling trabalhou com aquilo que o Carnahan fazia, que era como um correspondente jornalístico e editorial do outro lado do mundo, na Índia, onde o próprio Kipling viveu muito e que inspirou muitas das histórias de aventura dele. Então, assim, é um ponto abertamente imperialista e colonialista, mas que para nós hoje serve muito para a gente entender como essas pessoas pensavam esse tipo de aventura, como as pessoas tinham essa visão deturpada de colonialismo e civilidade de um ponto de vista eurocêntrico. Já o filme do John Huston consegue diluir, pelo menos na minha opinião, aí você vai me dizer se você concorda ou não, consegue diluir por completo isso e apresenta para a gente uma aventura que é praticamente um épico, né, uma aventura de época, sem tanto esse peso do colonialismo e do imperialismo. Acaba virando uma aventura da mais alta qualidade, sem talvez ofender tanto a sensibilidade contemporânea. Né? Lembro que, assim, quando tu mostrou o livro, eu lembro que quando eu li muito jovem, né, esse conto.
E, claro, enfim, a cabeça jovem, né? Nunca parei para pensar nesse imperialismo, nessa questão. Para mim, estava ali pela aventura. E isso, o Kipling é muito bom, né? A narrativa dele, parece que ele entende a cabeça infanto-juvenil, assim, do que inspira, do que faz a gente vibrar quando está lendo um livro. E eu lembro que, assim, li pela primeira vez como uma aventura, uma mera aventura. Claro que quando a gente lê já na vida adulta, as coisas gritam e tu pensa assim, meu Deus, como é que eu me diverti com isso, sabe? Tem momentos no livro que você pensa, meu Deus do céu, a pessoa tá explorando o outro e eu tô achando aquilo o máximo, né? Eu acho que quando o Huston pega esse conto, e a gente sabe, né, que ele queria muito adaptar esse conto pro cinema. Ele tinha um projeto que era o Clark Gable e o Humphrey Bogart. Então, assim, a gente poderia ter tido um filme com esses dois caras, né, dois galãs fazendo o filme. Claro que aí depois ele vai chamar outros dois galãs, por que não, né? Mas galãs com uma, digamos, com um poder de interpretação um pouco maior, que é o Michael Caine e o Sean Connery. Eu acho que o John Huston fez aquela... Vou chamar de limpeza, tá? Quando você pegar um ponto e você sabe que ele tem alguns problemas e você precisa transformar num filme que dê público, que isso é inevitável, né? Ele estava a cargo de um estúdio, ele tinha, enfim, regras a cumprir. Eu acho que a limpeza que ele fez, de dar uma amenizada nessas questões, foi bem feita. Ele não chega a se abster do filme, ele não chega a dizer, não, isso não existiu, esse filme é lindo, o que eles fazem é maravilhoso. Não. Tem momentos ali que a gente percebe, eu acho que muito por conta da interpretação dos dois atores, que são ótimos, tem uma dubiedade. Tem momentos ali que parece que é quase como... Tem algumas cenas que o Michael Caine faz umas caras, assim, parece que ele está querendo dizer, eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada, eu sei que eu estou explorando e que eu não devia fazer isso, mas é a minha vida, é disso que eu vivo. Eu sou picareta, eu sei, e ele é muito assumido, né? Isso no conto e eu acho que no filme fica muito claro. Nós somos picaretas, nós estamos aqui para explorar essas pessoas, porque é disso que a gente vive. E eu acho, claro, que isso é uma questão minha. Eu gosto muito da forma como o John Huston apresenta os personagens. E eu acho que nesse ponto, por ser um conto, né, uma história, uma narrativa curta, o Kipling joga aqueles personagens pra gente e a gente já se apaixona por eles. E eu acho que o Huston consegue isso no filme. Logo assim, nas primeiras cenas em que eles começam a interagir juntos, a gente vê essa dupla vai nos guiar na história e a gente vai gostar deles em algum momento. E eu não sei como é que é contigo, Rafael, mas eu oscilava entre amar o Caine e amar o Connery. Eu gosto mais dele, gosto mais do outro. Tinha hora que eu gostava dos dois juntos, sabe? Porque eu acho que isso é muito importante, tanto no livro quanto no filme, a dupla é o narrador, né? Não tem, eles, por mais que em alguns momentos um tenha protagonismo e o outro não, tem um momento em que a dupla é a protagonista. Eles funcionam juntos, né, na narrativa. Eu acho que o John Huston conseguiu adaptar muito bem. Se a gente parar para pensar que o Huston era um cara extremamente profundo, que conseguia colocar sua assinatura até quando estava fazendo um filme de estúdio, eu acho que O Homem que Queria Ser Rei é assinado pelo Kipling e pelo Huston, no caso do filme. Assim, acho que tem a assinatura dos dois. É uma adaptação, mas tem uma assinatura, né? Antes de tudo, é um filme do John Huston. Não sei se tu concorda comigo. É um filme do John Huston, e você falou uma coisa legal agora há pouco sobre as escolhas que ele fez, toda essa questão da diluição. Tem um mérito que eu acho que a gente precisa deixar bastante claro para o espectador, que é o seguinte, a gente está falando de um filme de 1975, e o Huston, ele fez uma opção consciente de repensar, reinterpretar toda essa questão imperialista e colonialista, tirar do filme isso, e não é uma coisa que ele precisaria ter feito, porque a gente está falando de 1975, é uma época em que Hollywood ainda praticava algumas coisas, como, por exemplo, whitewashing, havia decisões que eram abertamente... Eram comum decisões de estúdio que eram abertamente racistas e sexistas e que são temas presentes no livro, assim, de forma aberta. Inclusive tem toda essa construção que você falou dos personagens por parte tanto do Caine e do Connery quanto por parte do diretor, que é muito interessante em relação ao livro, porque você também mencionou essa coisa do eles sabem que eles são canalhas. E isso é verdade. No filme fica bastante claro que eles são picaretas. Então, para nós, eles acabam sendo meio que anti-heróis. Tem um tom meio divertido, porque a gente sabe que eles são canalhas que estão explorando um povo para benefício próprio, até o ponto em que eles passam a acreditar nisso.
né? Na progressão do filme, é mais ou menos assim que acontece. A gente tem o Carnahan, né, o personagem do Ken, que permanece cético e consciente de que ele é um canalha, enquanto a gente tem o Dravô, que é o personagem do Connery, que passa a acreditar que aquilo que ele está fazendo é real. Ele passa a confundir o personagem com a realidade. E no caso dos personagens do livro, isso é muito mais complicado de a gente apresentar para o público contemporâneo. E quando eu digo complicado, é um daqueles raros casos em que eu vou dizer que é uma obra realmente repreensível pela sensibilidade contemporânea, porque os dois, eles, além de serem canalhas conscientes, eles também realmente acreditam e praticam aquele tipo de moralidade eurocêntrica que acredita que levar tecnologia bélica superior é uma forma de levar a civilização para aquele povo, de levar a moralidade cristã eurocêntrica para um povo que pratica uma cultura e uma crença diferente, é uma forma de civilizar aqueles povos. Eles realmente acreditam nisso. E no Homem que Queria Ser Rei, do John Huston, a gente não vê tanto disso, porque quando os personagens eles chegam lá, eles estão mais preocupados em obter benefícios próprios, em abusar daquela população por motivos pessoais, do que por motivos sociológicos maiores, de ficar expressando o quanto eles são civilizados, o quanto eles são superiores àquela população. Esse tom, embora ele exista em alguma medida, ele é muito, muito diminuído em relação ao que a gente vê no livro. E eu acho que isso é uma escolha consciente do Huston e que faz com que o filme, hoje, ainda funcione como uma aventura que a gente possa curtir sem ter tanto essa coisa dessa moralidade já anacrônica para nós. E você falou da coisa do Bogart e do Gable. Tem uma outra escolha que eu acho que é interessante, porque assim, ele alternou de dois ícones hollywoodianos, né, da grande indústria americana, e escolheu dois atores que seriam ícones britânicos. E isso traz uma verossimilhança para aquilo que ele tá fazendo, que eu acho que mantém um limiar interessante, porque eu fico pensando, se realmente tivesse sido, e aí eu pergunto para você se você concorda comigo, mas se tivesse sido realmente o Bogart e o Gable, eu acho que cruzaria aquele limite da aventura extremamente fantasiosa, sabe? Um cara com um sotaque americano tentando imitar um inglês lá no meio do nada do Extremo Oriente. Ia ficar um negócio meio pastiche. Quando ele acaba optando por esses dois medalhões britânicos, você cria uma verossimilhança, tá tudo bem. Isso aqui é uma aventura, beira quase a fantasia, mas existe um tom de realidade que não permite que a história se perca, né? Eu acho assim, isso que você falou é preciso, né? Porque é inevitável quando a gente lê que ele pensou no Gable e no Bogart, a gente não fica imaginando que filme seria esse, sabe? E também pelas questões que haveria uma pressão de estúdio e haveria uma pressão dos próprios atores. A gente sabe quem eles eram, a gente sabe que eles tinham uma imagem a zelar e que eles iam querer que essa imagem continuasse intacta, mesmo fazendo esse filme. Então, eu acho que também haveria uma grande chance, Rafa, de ter uma mudança radical de clima de filme. Mais que um pastiche, eu acho que iam transformar ele em dois heróis. E a gente corria talvez um sério risco por conta do estúdio, do final ser modificado e de em algum momento aparecer aquela maldita mania dos americanos de dizer, no fundo, nós salvamos esse povo. Sabe? A gente fez canalice? Fez. A gente roubou, a gente enganou? Sim. Mas foi por uma boa causa. No fundo, eles precisaram da gente, sabe? Eu sempre lembro, e é inevitável quando eu revejo esse filme, lembrar de um outro exemplo clássico, né? Que é o Sete Homens e um Destino, que assim, no fundo, o que o John Hughes está dizendo, o John Sturges, confundi os Johns. O John Sturges está dizendo é o seguinte: vocês, mexicanos, são organizados, sim, vocês são um povo nobre, mas quando o negócio pega, assim, quando vier um bandido para cá, vocês vão precisar dos americanos, que nós sabemos lidar com armas, nós sabemos fazer as coisas direito, nós sabemos lutar pelo nosso território. Então, nesse ponto, eu acho que a gente talvez tivesse um filme, assim, uma adaptação horrível, sabe? Uma adaptação com mudanças, é óbvio, toda adaptação passa por mudanças, mas eu acho que com mudanças tão radicais que talvez a gente desgostasse do filme e talvez repensasse mais até o livro. Claro que a escolha... E eu não sei se tu tem a mesma sensação, mas quando eu olho a dupla em cena,
me parece, e assim, lendo biografias do John Huston, algumas entrevistas que ele deixou, né, são poucas, mas enfim, principalmente uma entrevista do Extra, do último filme dele, né, que foi póstumo, que é O Outro Lado do Vento, ele diz uma coisa que eu achei muito interessante. Ele diz que quando ele vai filmar, ele tem sempre uma jogada que é marcada com os atores, mas é só com os atores. Ele não fala para o resto da equipe. Então tem algo em segredo entre ele e os atores. E eu acho que o algo em segredo entre ele e o Michael Caine e o Sean Connery era justamente essa ideia de tenham na cabeça de vocês que vocês estão fazendo uma coisa errada, que o personagem de vocês está fazendo uma coisa errada. Porque eu acho que é aí que vem o humor. Em alguns momentos, eu ri no filme, só que depois eu me culpei, eu disse, eu não posso estar rindo disso. Eu tô rindo, óbvio, do jeito que o Michael Caine faz, do que o Sean Connery está dizendo, mas no fundo o que ele está dizendo é horrível. E isso está no livro. E foi transposto para a tela de uma forma tão orgânica que tu, assim como tu ri no livro e pensa, não, eu não posso rir disso, isso não é certo, mas no filme aquilo fica mais impresso. E primeiro, eu acho que a direção de arte desse filme colabora muito para que esse clima de aventura, essa coisa que a aventura traz, essa amenidade dos filmes de aventura, é muito pela direção de arte e o figurino. Que se você olhar um cartaz do filme, da época, assim, você tem a impressão que você vai entrar numa grande diversão. É um Indiana Jones em outros hemisférios. Exatamente. Sabe? Essa é a ideia. E isso é marketing, né? Então, Hollywood vendeu esse filme dessa forma. Uma aventura num cenário exótico, né? Que as pessoas gostam disso. Mas, quando a gente senta para assistir o filme, a gente vê que mesmo que você esteja distraído, mesmo que você nunca tenha lido o livro, a gente sente aquela cosquinha de tem algo aí. Tem algo aí que não é comum no cinema, não é comum numa adaptação literária, sabe? Tem uma coisa ali. Parece que o John Huston disse, isso tem que ficar ali. Esse incômodo, que muita gente não vai saber explicar, está ali. E tem que estar ali. E eu acho que já que ele fazer esse jogo com os atores, eu acho que era meio um pacto, sabe? Olha, a gente sabe o que a gente está fazendo e isso tem que transparecer de alguma forma na nossa interpretação. Óbvio que ter dois grandes atores facilita muito, né? Se não fossem britânicos, a gente corria um sério risco de um negócio meio bizarro aparecerem na tela. Mas eu acho que funciona. Pra mim, funciona muito. Olha, você falou um negócio agora que eu nunca tinha pensado e que me fez gostar mais do filme agora. Essa coisa que você mencionou logo no início, da possibilidade de mudar completamente o tom do filme por colocar dois atores americanos, é uma coisa muito, muito séria, muito verdade isso que você apontou, e eu fico pensando porque, assim, existe uma distinção de autopercepção entre britânicos e americanos, porque, assim, grosso modo, né, aqui a gente está fazendo uma redução grosseira de sociologia, mas assim, para fins de argumento, os americanos são extremamente auto-idealizados, eles têm essa coisa deles, enquanto os britânicos, eles têm um cinismo que é muito próprio deles, né? Uma autoconsciência daquilo que eles fazem que é muito aguda. E no livro tem uma coisa que não existe no filme, que eu acho que é uma coisa que o Huston deliberadamente excluiu, que é o seguinte, os golpes iniciais do Carnahan e do Dravot têm muito a ver com a ideia de que eles podiam simplesmente ir para a Índia e fazer o que eles quisessem. Só que existe ali um contexto histórico que eu vou dar brevemente para o amigo espectador, que é o seguinte, até mais ou menos ali a metade do século XIX, a Índia era controlada, na verdade, por uma empresa britânica, que era British East Company, alguma coisa assim. Desculpa, eu não vou lembrar o nome agora. Mas o que é importante saber é que em 1857 acontece a primeira grande revolta dos indianos contra os britânicos, contra o controle britânico, que acontece justamente contra os abusos provocados por essa empresa. E a partir de 1857, quem toma controle da Índia, per se, é a própria Rainha Vitória. Então, o que acontece é que, pelo menos em tese, os indianos passam a ser oficialmente súditos do Império Britânico, coisa que eles não eram antes, eles eram apenas um território terceirizado, por assim dizer.
E a partir do momento em que eles se tornam súditos britânicos, os limites daquilo que os empreendedores ingleses, como o Carnahan e o Dravot, se imaginam, se torna muito mais restrito. O que eles podem ir lá e fazer, o que eles podem ir lá e abusar daquele povo, acaba sendo colocado sob uma lupa do Império Britânico, porque a partir do momento em que a Rainha Vitória toma controle oficial da Índia, a partir do momento em que você prejudica alguma coisa dentro do território indiano, você está também prejudicando o próprio Império Britânico. E é por isso que no livro, o Carnahan e o Dravot vão procurar uma alternativa e eles acabam parando no Cafiristão, que é um lugar completamente isolado, e lá eles podem praticar esse tipo de coisa. Então, assim, em alguma medida, no livro, o que o Kipling está dizendo para nós é: olha, esses caras são tão canalhas, mas tão canalhas, que eles nem podem fazer o que eles querem no Extremo Oriente, porque nem o Império Britânico acha ponderável o que esses caras querem fazer. Então, assim, é um cinismo que, mesmo em 1888, é uma autoconsciência que, mesmo nesse período, já existia. E quando a gente fala, por que eu estou dizendo tudo isso? Quando você vira para mim e fala, olha, se esses caras tivessem escalado realmente o Bogart e o Gable para serem heróis, existe uma séria possibilidade dos caras higienizarem essa história a um tal ponto de tornar justificáveis as ações dos heróis, porque os americanos nunca estão errados. Eu só consigo imaginar, olha o tamanho do peso que a ideia de imperialismo ainda exerce sobre nós, mesmo que não seja mais o imperialismo eurocêntrico, mas agora que a gente sabe que ainda é um negócio pungente e, sim, explícito no mundo em que a gente vive, esse imperialismo americano cultural ainda se faz presente. Então, assim, é uma colocação que você fez que me fez gostar muito mais do filme e que tornou ele muito mais pesado para mim. Então, pô, agora eu vou ser obrigado a rever o filme de novo. Cara, eu acho que o John Huston tem, e isso, pra mim, eu até, isso é uma questão minha, tá? Mas todas as vezes em que eu revi um filme do John Huston, eu gostei mais. Ele é um dos poucos diretores em que as revisões, pra mim, funcionaram muito melhor do que à primeira vista ali, sabe? E no Homem que Queria Ser Rei, uma coisa muito engraçada, porque assim, quando eu assisti a primeira vez, assim como o livro, né, foi uma experiência de aventura no cinema. Quando você para e diz, não, peraí, eu sei o contexto disso, eu sei quem é o John Huston, eu sei como as coisas funcionavam em Hollywood, de certa forma eu também enxergo ali um pouco dos resquícios da nova Hollywood. Sabe? Por mais que o John Huston não fosse um integrante assumido do movimento, ele era um cara que estava conversando com esses novos diretores, era um cara admirado por essa nova geração, isso é inegável, né? As pessoas falam do John Huston. Eu gosto, assim, uma vez eu li um professor de cinema, que não vou lembrar o nome agora, uma palestra, assim, um cara lá, que trabalhava muito com Nova Hollywood, que falava o seguinte, que haviam para ele 3 nomes que pouquíssimas vezes eram lembrados de influência dentro da Nova Hollywood, que era o Richard Brooks, o Robert Aldrich e o John Huston. Então, que são 3 caras que são pouco lembrados e que, se você parar para pensar, eles têm obras muito semelhantes. Eles têm coisas bem obscuras, coisas, óbvio, muito faladas, muito estudadas, mas de certa forma, eles influenciaram essa geração nesse sentido de eu faço filmes por encomenda, eu às vezes tenho que ceder aos estúdios, mas eu nunca deixo de deixar para... Assim, eu não abro mão da minha marca naquele filme, sabe? Porque por mais que você veja, tipo, tem filmes do Robert Aldrich, você sabe que tem coisas ali que foi o estúdio que pediu, mas você sabe que é um filme do Robert Aldrich. Eu acho que o John Huston tem isso. Quando você assiste um filme dele, você sabe que é dele, mesmo que você perceba, mas isso aqui, será que ele faria por livre e espontânea vontade? Sabe? E eu acho que O Homem que Queria Ser Rei é um ótimo exemplo. Porque se a gente pensar também nessa canalice dos personagens, é uma coisa que tem presente na Nova Hollywood. A gente amou os canalhas por conta da Nova Hollywood. Sim. Né? A gente, eu não sei porquê. Ontem, quando eu estava, enfim, relendo algumas coisas sobre o filme, né, pra gente gravar, um filme que batia na minha cabeça toda hora é o Corrida Sem Fim,
sabe? Que é um ícone da nova Hollywood. Não é um filme que você não para e pensa assim, nossa, isso é John Huston. Não, não é John Huston. Mas tem coisas ali, aqueles caras com aqueles carros fazendo o que eles fazem, me remeteram um pouco à jornada da dupla ali pelo Kiefer-Sutherland, sabe? Uma coisa, não sei, são aquelas relações que a gente faz na cabeça, assim, que parecem absurdas, mas que no fundo, tem sempre uma pitada, sabe? Eu acho que o John Huston, a gente tá falando de um filme de 76, querendo ou não, ele tem alguma coisa da nova Hollywood, inclusive por conta do estúdio, porque o estúdio se deu conta que tinha uma geração nova que estava ali e que estava fazendo coisas que não eram comuns aos estúdios, mas que estavam trabalhando para eles. Então, eu sinto isso, sabe? Eu acho um filme extremamente jovial, no bom sentido, sabe? Eu acho ele um filme, por mais que tenham essas camadas, e o figurino da Edith Head, que eu sou muito fã, eu acho que ela assim, era uma figurinista que captava as coisas, assim. O figurino, a coisa, é tudo muito solar, né? Muito amarelo, muita coisa. Só que no fundo é quase como se ela dissesse assim, olha, a gente está iluminando uma coisa que esconde algo. A gente está botando luz, mas tem uma camada ali que é horrível, né? Que é feia, que é um ponto da história em que as pessoas não gostam de tocar, talvez porque em algum momento quiseram rir disso ou quiseram fazer piada com isso, porque, enfim, é uma grande piada, né? As pessoas estão rindo ali de uma questão seríssima, né? Mas é que... E aí tem o trabalho todo do diálogo, que eu acho os diálogos do filme muito bons, eu acho que eles funcionam muito bem, claro que os atores ajudam, mas é quase como se a gente estivesse dizendo, olha, a gente vai contar uma história para vocês, que é muito animada, mas que por trás é um drama pesadíssimo, se a gente parar para pensar na situação daquelas pessoas. Talvez um filme sobre uma visão de quem foi explorado pela dupla seja um drama pesadíssimo, sabe? Mas a gente está aqui diante de um filme que eu acho difícil de definir. Ele é uma aventura, mas ele tem nuances dramáticas, nuances de comédia bem rasgada, e eu acho que até umas nuances, assim, de uma coisa meio, sei lá, uma coisa onírica, um pesadelo, uma coisa assim, porque esse clima de fantasia, sabe? Ele principalmente aparece pela maneira como ele termina, né? A cena final. Isso! Ele fecha e parece assim, é quase como se ele nos entregasse assim, olha, a gente está diante de um sonho. Mas, como todo sonho, tem um pezinho na realidade, né? O que a gente vive durante o dia influencia o que a gente sonha durante a noite. Então, sabe, é quase como se ele dissesse, olha, no fundo, isso aqui é tudo uma grande fantasia. Mas é que é inevitável, você vai enxergar a realidade ali. E aí não é uma realidade tão bonita e tão... que a gente gosta de falar na mesa do bar, né? Só para concluir, tem esse aspecto também, embora tudo que a gente elogiou do filme e contextualizou em relação ao livro, tem essa questão que é problemática, que é uma questão que, assim, permanece em aberto, porque infelizmente eu não sou o filósofo que vai resolver isso, mas a gente hoje vive esse momento em que a gente questiona a validade de você apresentar obras que são explicitamente problemáticas para a sensibilidade contemporânea. E assim, eu não vou cansar de repetir, embora eu goste da história de O Homem que Queria Ser Rei, é uma história de um tom imperialista, colonialista, racista, sexista, explícitos, e assim, nem sempre na história isso é assim, eximido, sublimado pelo fato de os protagonistas serem abertamente canalhas. Às vezes esse tipo de comportamento ele é justificado e em alguns momentos até louvável. E no filme a gente tem esse processo de, vamos ser agressivo e chamar de higienização, que torna a história mais palatável para a sensibilidade contemporânea. É um puta filme, como a gente está falando aqui até agora, só que fica esse questionamento, será que o Huston realmente prestou um serviço para nós ao higienizar essa história? Para mim, sim, meu ponto de vista, eu conheci o livro através do filme, eu assisti o filme primeiro. Então eu pude ter esse contexto porque o filme me deu essa perspectiva sobre o livro, do tipo, olha, isso é o que os personagens realmente são para um público contemporâneo. Eles são canalhas sem perdão. Só que talvez nem todo mundo que veja o filme consiga ter esse contexto. E nesse sentido, o tipo de educação que lê o livro de uma maneira crítica, moralmente crítica, dentro do que a gente entende da ética contemporânea,
ler o livro sem esse contexto, a gente pode, ou não ler o livro at all, né? A gente acaba perdendo essa possibilidade. Então essa questão fica em aberto. O John Huston fez um puta trabalho, mas principalmente para a época. Mas será que é o trabalho que a gente precisa hoje? Será que a gente não precisaria voltar ao Kipling para bater mais nele e nos lembrar das consequências do imperialismo e do colonialismo? Como eu disse, eu não sou o filósofo que vai resolver isso. Talvez a Bianca seja, a gente só vai saber aí nos próximos anos. Eu acho que aí, infelizmente, né, a gente ainda tem... Eu até sofri muito com alguns filmes, porque justamente essa questão, né, tem alguns filmes que a gente gosta, que a gente gostava lá atrás, antes de ter a cabeça que a gente tem hoje, e que hoje nos causam um certo problema, aquele pulo que você dá na poltrona, opa, peraí, eu gostava disso, né, e hoje a gente repensa. Eu acho que talvez seja o tempo agora de assistir O Homem que Queria Ser Rei, ler O Homem que Queria Ser Rei e pensar nas escolhas tanto estéticas quanto de roteiro do filme, né? E também do livro. O livro tem uma escolha narrativa ali que era do seu tempo e que no filme também vai refletir muito do seu tempo. Eu acho que eu tinha muito medo, sabe, de repente mudar completamente a minha história, a minha lista de filmes favoritos por conta desses pensamentos que vêm, né? Eu agora sei que é sexista, eu sei que é machista, eu sei que é... Só que no fundo, assim, hoje eu consigo assistir esse filme e, além da diversão, ter aquele debate interno extra que eu não tinha antes, lá na primeira vista do filme. Então, eu acho que talvez seja um tempo em que esse filme tem que ser redescoberto e repensado, porque óbvio que vai aparecer talvez alguém que diga não, agora eu vou fazer uma versão que vai falar realmente dos problemas e que vai ressaltar isso e que no final vou mudar o final e eles vão ser condenados, não sei o quê, e... Tá, vai. Só que isso não é a solução. Eu acho que a solução é repensar. Eu acho que talvez seja, já que a gente está fazendo isso na tela, né? Caso você nunca tenha assistido O Homem que Queria Ser Rei, nunca tenha lido, é tempo de sentar e dizer assim, peraí, eu vou absorver isso aqui e pensar sobre isso. Eu acho que é isso que está faltando, né, Rafa, em alguns quesitos. Ao invés de só criticar, repensar, né? Porque é uma obra de arte e é para isso que ela serve, né? Então, é para você nunca olhar para o quadro e ver o mesmo quadro, né? Afinal, você não é a mesma pessoa. Pelo menos não deveria, né, meu filho? Can you forgive me? That I can. Se você gostou do vídeo, gente, deixa aí o seu comentário, dê a sua curtida, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. Não se esqueça de visitar a gente no nosso site, nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, onde a gente é @formiga.elétrica. E a gente também tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, apoia.se/Formiga Elétrica, onde você pode ajudar a gente a conquistar o mundo como Carnahan e Dravô conquistaram o Cafiristão. Só não nos matem no final. É isso, até semana que vem. Nós não somos tão canalhas. Tchau.